Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, nós estamos no terceiro domingo da Quaresma. E assim vamos progredindo em todo movimento de conversão, progredindo na certeza de que o Espírito Santo opera em nossos corações uma obra de transformação, uma obra de, dizia, conversão, de mudança de direção. Consciência profunda por meio da graça de Deus dos nossos pecados, dos nossos erros. Nós não apenas nos preparamos, nos organizando para a Páscoa, antes de tudo a nossa preparação é do coração, abandonando os vícios e os pecados, de tal forma que ao término dessa Quaresma possamos ter a certeza de que verdadeiramente o homem velho ficou para trás. Hoje as Escrituras nos mostram, nos recordam o Decálogo, os 10 mandamentos. E assim os 10 mandamentos nunca caem de moda, porque eles dizem respeito exatamente ao reto relacionamento que devemos ter com Deus. Mostra-nos também não apenas para com Deus, mas a partir do nosso amor a Deus, e exatamente esta coerência, nós também devemos ter uma reta conduta para com os nossos irmãos, com todas as pessoas que nos cercam, sejam aquelas em condições de funções mais elevadas, como aquelas mais simples, as pessoas mais simples e menos desfavorecidas. Devemos seguir com todo o coração, então, esses mandamentos e ir além. O que não está no Decálogo, na proibição daquilo que é errado, é a ideia explícita e clara do amor, como veremos ao término da nossa reflexão. Bom, assim nós podemos, dando continuidade, ver Jesus no movimento muito dramático, está no templo e faz um grande, vamos dizer assim, rebuliço, causa uma grande consternação, um movimento que as pessoas chegam a espantar-se, porque Jesus tem uma atitude corporal muito intensa, não vamos dizer violenta, mas muito bem planejada, muito consciente daquilo que faz. O Senhor, então, derruba, nós vimos, derruba a mesa dos cambistas no Evangelho de João, no capítulo 2, ele expulsa todos os vendedores do templo. E então aqui o Senhor nos mostra uma grande crítica, exatamente a todos aqueles que se valiam dessas vendas, das trocas de moedas para poder oferecer, comprar animais e mesmo os pobres oferecer sacrifícios no templo. Todos que lucravam com este comportamento, fazendo da casa do Senhor uma casa de prostituição, não para favorecer aqueles homens e mulheres que para lá se dirigiam para prestar culto a Deus, vindo de todos os lugares, afinal estavam em Jerusalém, no templo de Jerusalém, e era o tempo da Páscoa no qual todos os judeus ali se reuniam, mas criticava não apenas, portanto, aqueles ali que realmente sentiram todo o peso da presença de Jesus, mas eu dizia aqueles que lucravam com essas vendas, com os câmbios de moeda. Toda a cúpula, a direção da prática religiosa, então, daquela época de Jesus. Todos os líderes religiosos. E quando digo os líderes religiosos, podemos transportar agora para a realidade da nossa igreja. Todos os líderes da nossa igreja, que de alguma forma podem se valer da condição da fé de todos para lucrar, para ganhar com a exploração da fé do povo. Mas vejam aqui, não é uma colocação conflitiva dentro de uma proposta de um materialismo dialético vindo pela revolução para causar a transformação. Não, nós não pensamos assim. Não é por meio do conflito que a revolução de Deus mudou o mundo. A revolução do Senhor mudou o mundo, reconfigurou todo o mundo ocidental a partir do anúncio do Evangelho. O que mudou o mundo não foi a luta e a briga, não foi o conflito, foi a prática do amor. É assim também que o Senhor critica a outra parte, daqueles que apresentavam as suas oferendas, aqueles mais simples e mais ricos, aqueles que compravam bois, os que podiam comprar e só podiam comprar realmente os pássaros mais simples, pombas e rolinhas. O Senhor também critica o povo. Isso fica muito claro no final do trecho deste Evangelho de João capítulo 2, quando o Senhor vai dizer que não dava crédito àqueles que acreditavam nos milagres, porque ele fez milagres
então neste momento em Jerusalém, mas diz a Sagrada Escritura, realizando muitos sinais, vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito porque conhecia o homem por dentro. Portanto, apenas a partir dos milagres, não apenas aqueles que ganhavam, como toda uma situação de exploração econômica da fé do povo, mas o próprio povo que se voltava para Deus, quase que numa relação também comercial. O que me encanta é aquilo que Deus pode dar, e não aquilo que eu devo dar ao meu Deus. Que no Decálogo vai ficar muito mais claro com a pregação de Jesus, é também o nosso coração. Assim como o Pai deu o coração do Filho, nós devemos dar o nosso coração a Ele. Não apenas os ritos, os compromissos ou os encantamentos e louvores pelas maravilhas que Deus pode fazer, então nos encantar por um momento, uma cura, um milagre, o atendimento de um pedido. Isso não tem nada de errado, mas o problema é quando fica apenas aí e nós não aprofundamos o que Deus tanto deseja, uma relação numa aliança profunda e verdadeira, uma autêntica comunhão de amor. Isto fica muito claro na segunda leitura, na medida que Paulo vai dizer que ele prega Cristo crucificado. E o que é a expressão Cristo crucificado? Qual é o símbolo que a cruz ao longo dos séculos vem transmitindo? Para os judeus nós devemos entender que só queriam, vai dizer São Paulo, apenas sinais, prodígios, sinais milagrosos. A cruz para os judeus, a cruz de Jesus, nada mais é do que um profundo escândalo, uma grande vergonha. E para os gregos que se encantavam com o conhecimento, com as explicações elevadas e difíceis de compreender, não existe sabedoria, é apenas estupidez a cruz. De que isto serve? Queridos irmãos e irmãs, para que isto serve? Cristo crucificado, e devemos dizer também ressuscitado, nos mostra que aquilo que para os judeus é escândalo, para Deus é força, é poder, porque por meio do seu corpo e da sua oferta, assumindo e trazendo para si toda a culpa e o pecado da humanidade, Cristo nos liberta. Aquilo que é fraqueza, então, o homem que se deixa conduzir, o homem Deus, que se dizia Deus e se deixa conduzir, de fato é Deus e homem, porque salvou a todos do pecado. E para os gregos que ficavam esperando apenas reflexões, escritos, poemas elevados e palavras belas e talvez a conhecimentos ocultos e mistéricos que atraem tanta gente, seja por meio de práticas espirituais, de respiração, meditações profundas, retiros geralmente caros em locais difíceis, de difícil acesso, a cruz é sabedoria de Deus, força de Deus, porque resgatou o homem das mãos de Satanás, sabedoria de Deus, porque expressa aquilo, sabedoria no sentido daquilo que é necessário, inteligente para se viver. E a sabedoria de Deus é o amor. Por isso nós pregamos Cristo crucificado, porque Jesus nos libertou do mal. E isto, mais do que palavras bonitas, é uma expressão concreta do que verdadeiramente é o amor. E assim concluímos lá com o começo, com o Decálogo. Então, os 10 mandamentos, os 3 primeiros voltados a Deus e os 3 últimos voltados às relações entre os homens. Devemos recordar a síntese que Jesus faz. Amar a Deus acima de todas as coisas, no sentido que existe apenas uma divisão. Ele é o Criador, e as coisas e todas as coisas, criaturas criadas por Ele. Apenas coisas criadas, apenas existe um único Deus. E segundo, amar ao próximo, não como a nós mesmos, porque algumas pessoas não se amam muito bem, não se amam como deveriam amar-se a partir do amor que Deus tem por elas. Mas nós devemos amar uns aos outros, amar ao próximo como Jesus nos amou. Isso só é possível, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como Jesus amou, quando nós olhamos para a cruz do Senhor. E ali temos a certeza que todo mal foi vencido e que ainda eu tenho em mim impulsos e inclinações negativos que me levam a pecar, sei que na cruz do Senhor
encontro o perdão, encontro a misericórdia. E na cruz do Senhor, do qual foi derramado sangue e água, encontro a força do Espírito para poder amar, para poder servir. Querido irmão, querida irmã, portanto, dentro da Quaresma, quase no meio da Quaresma, nós devemos nos colocar diante desta reflexão. A nossa vida expressa a nossa fé em Cristo crucificado? Verdadeiramente cultuamos, pregamos e amamos Cristo crucificado, que o Pai entregou para nos salvar a todos nós, para que nele todos tenham a salvação? Cremos em Cristo crucificado, que ressuscitou e, nos perdoando os pecados, nos concedeu também a vida eterna, nos fazendo compreender que aqui na terra tudo é passageiro, tudo é provisório. Aquilo que me é proibido nada mais é que uma oportunidade de uma abertura, praticado cada vez maior do céu. Ou seja, o que me proíbe me abre as portas para o céu. Aquilo que me leva a amar a Deus e ao próximo me abre as portas para o céu. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, tens palavras de vida eterna.